Bom, boa noite a todas e todos vocês. Eu vou estender essa bandeira aqui que me deram de presente. E essa bandeira, embora tenha sido cristalizada no imaginário das pessoas como a bandeira do movimento LGBT, na verdade essa bandeira é uma bandeira da diversidade e dá conta da refração da luz. Na verdade, o arco-íris é a refração de um facho de luz para mostrar que, apesar de sermos humanos, a gente se decompõe em muitas cores, a gente se decompõe em muitas posições de sujeito, uma delas trazida pela posição de gênero, né? O gênero que nós temos, que nós encarnamos, o gênero masculino ou o gênero feminino, esse gênero nos traz vantagens ou desvantagens, nos posiciona como sujeitos. Então, por isso é que a Câmara dos Deputados construiu essa maratona, hackathon, para trabalhar especificamente a violência de gênero ou as questões de gênero. Se as mulheres não tivessem em desvantagem, se as mulheres não tivessem menos oportunidades do que os homens, as mulheres cisgênero e as mulheres transgênero, a Câmara dos Deputados não teria feito uma maratona reunindo especialistas nas novas tecnologias da informação e da comunicação para produzirem aplicativos que colaborem no enfrentamento da violência de gênero. Então, a primeira coisa para as pessoas que estão participando dessa maratona é entenderem o que é que está em jogo aqui. O que está em jogo aqui não é só uma competência, uma habilidade para lidar com as novas tecnologias da comunicação e da informação. É colocar essa habilidade e essa competência em favor de uma outra causa. Qual é a causa? A equidade de gênero, o fim da violência de gênero. Então, a primeira questão é entender que essa violência existe, que sim, uma mulher é mais vulnerável do que um homem numa sociedade da dominação masculina, sociedade machista, sexista e misógina. E a misoginia está claro aí, essa aversão à mulher no índice alarmante de femicídio ou de assassinatos às mulheres. Então, o primeiro ponto é esse, entender qual é a razão de vocês estarem aqui. Não é só exibir o quanto vocês são bons nas novas tecnologias, mas em que medida vocês podem colocar essas novas tecnologias a serviço do objetivo do projeto da maratona, que é construir aplicativos, né, interfaces que colaborem com o fim da violência de gênero. Bom, a gente tem ouvido muito nesses últimos tempos uma expressão que a direita religiosa gosta muito de usar, e ela foi repetida muitas vezes aqui na Câmara durante o debate do Plano Nacional de Educação. Deputada Yara Bernardi, deputado Amaury Teixeira sabem disso, o quanto nós ouvimos durante o debate do Plano Nacional de Educação que havia uma ideologia de gênero em curso. A Igreja Católica, sobretudo, cunhou essa expressão, ideologia de gênero, para dizer que nós defendemos a ideia de que as pessoas podem mudar de gênero como mudam de roupa. Não é verdade. A ideia, quando a gente trabalha o respeito à diversidade de gênero, não é trabalhar com a ideia de que as pessoas podem trocar de gênero como trocam de roupa. É entender que algumas pessoas na vida, elas vêm com um sexo biológico que a natureza dá, mas a percepção de si, ou seja, a maneira como elas se veem e se constroem, os papéis que elas exercem na sociedade, não estão de acordo com esse sexo. Essas pessoas existem e essas pessoas a gente chama de transexuais, pessoas transexuais. Então a gente diz que essas pessoas são transexuais ou transgênero. E a gente chama de pessoas cisgênero aquelas cuja performance de gênero está de acordo com os papéis que essa sociedade faz corresponder ao sexo biológico com que ela nasceu. Vamos ao exemplo, para ficar mais claro. Eu, João Willis, nasci com sexo masculino e tenho identidade de gênero masculina, ou seja, eu me percebo e a minha performance de gênero é masculina. O papel que eu exerço na sociedade é o papel que essa sociedade faz corresponder ao gênero masculino. Então eu me visto, por exemplo, com as roupas que materializam essa identidade de gênero, certo? Que mais? Eu tenho uma série de outros comportamentos que faz com que a minha identidade de gênero esteja de acordo com aquele papel associado ao meu sexo biológico. Mas há pessoas que não são assim como eu. Há pessoas que nasceram com o sexo masculino e que, embora a sociedade imponha a ela um papel de gênero, ela assim não se percebe. E ela se identifica com o gênero oposto. Essa pessoa é transgênero. Eu sou uma pessoa cisgênero. Então, a gente tem que compreender que na vida há pessoas assim.
E é preciso compreender também que identidade de gênero não tem a ver com orientação sexual. Minha orientação é homossexual, o que quer dizer que eu dirijo o meu afeto, eu dirijo o meu prazer para alguém do mesmo gênero que eu. Mas há pessoas na vida que não fazem isso, há pessoas na vida que amam, desejam, dirigem o seu afeto para pessoas do gênero oposto. São as pessoas heterossexuais. Eu sou uma pessoa homossexual. A vida é assim, feita de pessoas heterossexuais e feita de pessoas homossexuais. Acontece que pessoas que têm uma identidade de gênero que não correspondem ao sexo biológico delas e pessoas que têm uma orientação sexual homossexual são vítimas de violência e têm as suas oportunidades reduzidas, porque vivemos numa sociedade que a gente chama de heteronormativa ou sociedade homofóbica. O que quer dizer que uma pessoa de orientação homossexual, ela tem menos direitos, são quase 100 direitos a menos. Além disso, ela tem menos oportunidades, porque muitas vezes, se ela se assume homossexual ou assume a sua homossexualidade, ela é demitida de um emprego ou ela não é admitida. Ou, muitas vezes, ela não consegue progredir na carreira. Então, no mundo corporativo, por exemplo, os executivos são todos heterossexuais e são, em sua maioria, homens de gênero masculino. O que quer dizer que não é só a orientação sexual que priva as pessoas de oportunidades. Também o gênero ou a identidade de gênero faz isso. As mulheres têm menos oportunidade que os homens e as mulheres transexuais têm menos oportunidade que as mulheres cisgênero, certo? Então, uma mulher transgênero, quando se descobre a transgenitalidade dela, ou a transexualidade dela, ela também vê reduzida as suas oportunidades. Então, o objetivo nosso na política, no parlamento, no executivo, nas políticas públicas, o papel dos juízes no judiciário é produzir essa equidade, é garantir oportunidades iguais para todos. E a gente está convocando a sociedade para essa luta. De que maneira? Esse é um exemplo. O Hackathon é uma convocação da sociedade para essa luta. A gente entende que as tecnologias da informação e da comunicação, elas podem ser, como diz Walter Benjamin, fazendo uma análise das tecnologias de massa, das mídias de massa, fazendo uma análise das mídias de massa e de como elas foram utilizadas para a propaganda nazista, Walter Benjamin diz que os meios de massa podem ser instrumentos da barbárie. O mesmo se pode dizer das novas tecnologias da comunicação e da informação. As novas tecnologias podem ser instrumento da barbárie. E a pedofilia nas redes sociais é um exemplo disso. A difamação nas redes sociais é um exemplo disso. Destruir reputações nas redes sociais é um exemplo disso. Partilhar falsas notícias é um exemplo disso. Compartilhar vídeos de companheiras pelo WhatsApp, vídeos de sexo de companheiras, é um exemplo disso. Muitas mulheres tiveram suas vidas destruídas. Algumas cometeram homicídios porque seus namorados pegaram os vídeos íntimos feitos e partilharam pelo WhatsApp. Isso é expressão da barbárie. Mas as novas tecnologias da comunicação e da informação devem ser instrumentos da cidadania, da ampliação de direitos e da defesa dos direitos humanos. Por isso, decidiu-se fazer uma maratona com pessoas com habilidades nessas novas tecnologias para fazer o contrário da barbárie, para estender a civilização. Construir interfaces e aplicativos que sirvam de enfrentamento contra a violência de gênero. E as vítimas da violência de gênero não são só as mulheres cisgênero, as mulheres cuja identidade de gênero corresponde ao sexo biológico ou cuja performance de gênero é aquela que a sociedade espera para aquele sexo biológico. A violência de gênero também se abate sobre as mulheres transgênero, as mulheres transexuais. Aliás, essas são ainda mais vítimas dessa violência, porque não têm oportunidade no mercado de trabalho e têm quase que a prostituição como um destino. Eu dei uma olhada em todos os projetos e vi temas variados em relação à questão de gênero. Fiquei feliz de haver um projeto que diz respeito à população LGBT e fiquei feliz de haver um projeto em relação à violência obstétrica, porque a violência obstétrica é uma violência de gênero. Não dar à mulher a oportunidade de escolher qual é a forma
com que ela quer dar à luz ao seu filho é uma violência para ela. Obrigar uma mulher a fazer uma cirurgia cesariana, ainda que a Organização Mundial de Saúde diga que a cirurgia cesariana triplica o risco de morte materna e do bebê, quer dizer, obrigar essa mulher, por falta de informação, a só dar à luz aos seus filhos através de cirurgia cesariana é uma violência de gênero. Xingar uma mulher por ser negra, pobre, porque ela quer ter um parto normal, desrespeitá-la durante o parto, é uma violência de gênero. Então eu fiquei feliz de, entre as propostas, haver uma que trata da violência obstétrica e outra que trata da população LGBT. E é fundamental que se pense a violência de gênero como também uma violência que se abate sobre a população LGBT. Porque eu quero dizer para vocês, não há homofobia sem sexismo, não há sexismo sem homofobia. A homofobia, antes de ser uma violência simbólica e real, porque, ao contrário do que muita gente pensa, homofobia não existe só quando alguém levanta uma faca, um pau e esfaqueia ou mata a pauladas um homossexual ou dá um tiro na cabeça dele. A homofobia, ela é social. A homofobia, ela é soft. Ela não é só hard. A homofobia se expressa quando uma mulher diz, mesmo tendo amigos gays bem-sucedidos, que ela não quer ter um filho homossexual. A homofobia existe quando um amigo heterossexual não quer ouvir os comentários do seu amigo gay sobre o seu namoro, porque se sente incomodado. A homofobia existe quando as pessoas se recusam a ver a expressão pública do afeto homossexual e se incomodam com duas mulheres e dois homens beijando publicamente ou trocando afeto. Essa homofobia, ela é soft. E essa homofobia não é só uma violência simbólica e dura que se abate sobre as pessoas que amam outras do mesmo gênero. A homofobia é, antes, uma vigilante das fronteiras de gênero. A homofobia serve para manter mulher no seu lugar e homem no seu lugar. E esse lugar que a homofobia quer manter homens e mulheres não são lugares naturais, são lugares culturais, são tecidos pela cultura. Então a homofobia se abate sobre um homem heterossexual que não gosta de futebol. Um homem heterossexual que diga que não gosta de futebol já vai ouvir dos amigos. E vê lá, hein? Baitola, boiola. Ou o homem que chora no último capítulo de novela, qual é? Está boiolando, chorando com novela? Essa fronteira de gênero é uma expressão do sexismo e da homofobia. E a gente vê isso todos os dias, na criação das nossas crianças. O garoto de 4 anos que queira brincar de boneca, já ouve do pai dele, larga essa boneca, você é macho. Macho tem que lidar com armas, bola e carro, não com boneca. E essa violência que é sexista e é homofóbica, ela depois vai se traduzir, vai se expressar em outras violências, como, por exemplo, uma lâmpada fluorescente na cara de um homossexual na Avenida Paulista, ou o assassinato do garoto Alex pelo pai, um garoto de 8 anos que o pai bateu de tanto matar porque gostava de lavar louça e dançar a dança do ventre. Então eu quero crer que ao fim dessa maratona, as pessoas que vão ao Banco Mundial em Washington sejam pessoas que tenham colaborado com a sua habilidade e sua competência, mas antes de tudo com a sua sensibilidade, porque não queremos só tecnocratas, queremos cidadãos capazes de colocar a sua habilidade e a sua competência a serviço do bem-estar de todos e todas. O enfrentamento da violência de gênero e da violência homofóbica não é uma tarefa só de mulheres e de homossexuais, é uma tarefa de todos e todas nós, e por isso estamos realizando esse evento. Eu fiquei feliz de ter recebido essa bandeira de presente, porque essa bandeira, para mim, ela é muito simbólica da diversidade que nós queremos. Nós todos somos partes de um mesmo feixe de luz. Nós temos a mesma humanidade que nos ilumina. Mas, apesar desse denominador comum que nos torna humanos, nós somos muito diferentes uns dos outros. Pela etnia, pela procedência, pela idade, pelo gênero, pela orientação sexual, pela classe social. A nossa diferença pode ser a nossa riqueza. Riquezas são diferenças, mas diferenças podem também ser misérias. E por isso, temos que enfrentar todas as misérias materiais e as misérias espirituais. E aí, no enfrentamento das misérias espirituais, as tecnologias da comunicação e da informação têm que estar a serviço da civilização e não da barbárie. Muito obrigado e boa sorte para vocês. Queria perguntar ao cerimonial se a gente abre para perguntas. É isso? Então, ótimo. Estou aqui, sou todo ouvidos. Vocês que me presentearam com a bandeira, se quiserem fazer a pergunta.
Alguém que quer falar? Oi, tudo bom? Meu nome é Patrícia. Oi, Patrícia. Esse é o Gabriel, a Bárbara. Nós somos de Porto Alegre, nós somos do projeto Frida. Né? Então, na verdade, não é tanto uma pergunta, assim, mas mais dizer o quanto o teu discurso nos contempla, porque nós entendemos exatamente isso, assim, né? Que o conceito de gênero é muito mais amplo do que mulheres cissexuais, né? O feminismo mesmo já passou por uma longa trajetória e hoje a gente começa a entender, né, que também existem outras vertentes, feminismo negro, transfeminismo, né? Diversos tipos de pautas. E a gente está muito feliz, então, pela tua fala, pela fala da Jaqueline de Jesus, também nos contemplou muito hoje, por essa perspectiva, né, de que não é o biológico que nos define, de que identidade de gênero é uma coisa muito mais plural. Nós fizemos um formulário online do nosso projeto, uma espécie de pesquisa de mercado, né? Antes da gente vir para cá, a gente teve 220 respostas. E a nossa grande dúvida, né, quando a gente fez o formulário, era se a gente faria os campos fixos de orientação sexual, dando opções fixas para as pessoas marcarem, ou se a gente deixaria campos abertos. Aí, na nossa discussão, a gente pensou, nossa, a gente vai ter o maior trabalhão para catalogar se a gente deixar o campo aberto. Mas o resultado foi tão positivo, porque mostra o quanto é plural. Nós tivemos respostas como pansexual, fluido, não binário, queer, enfim, diversas definições, assim, né? Eu acho que isso mostra o quanto realmente existe pluralidade. Só te agradecer pela tua fala, então. Eu fico feliz com essa pluralidade, mas a gente também tem que ter uma dimensão de que a militância, a pluralidade que se expressa nas redes vem muito de uma militância com conceito, digamos assim, preparada, com devido repertório para lidar com isso. Fora desse ambiente que a gente circula, o ambiente da academia, o ambiente da militância, do ativismo, as coisas não são tão simples assim. Então, tem gente que não consegue distinguir ainda heterossexual de homossexual. Vou dar um exemplo. Na mídia de massa, na Bahia há um programa, o Almario conhece bem, chamado Se Liga Bocão, que é um programa popular que trabalha com exploração sensacionalista da violência urbana. E ele fez uma enquete nas ruas, na Lapa, em Salvador, perguntando o que é que uma pessoa sentiria se um filho dela fosse heterossexual. E as pessoas reagiam da pior maneira possível. Deus me livre, imagina, eu matava, Quer dizer, a pessoa não sabe o que é heterossexual e homossexual, ela não separa uma coisa da outra. Então, a gente também não pode se surpreender com a expressão que vem da internet, porque o número de pessoas com acesso às redes e com acesso a um conhecimento que lhe permita dar nome, identificar o seu desejo, a sua orientação ainda é muito pequeno, né? Quer dizer, o número de pessoas com essa habilidade, digamos assim, ou com o conhecimento necessário. Eu quero crer que o trabalho de vocês vai ajudar bastante nisso, né? Eu digo isso sempre para o movimento social, quando eu dou uma entrevista e eles reclamam comigo, deputado, por que o senhor não usa homo, lesbo, transfobia? Eu falo, porque primeiro isso vai soar como um palavrão ao ouvido das maiorias das pessoas que estão ouvindo a minha entrevista na TV de massa. Na TV de massa não dá para falar em homo, lesbo, transfobia, porque eu gastaria mais tempo explicando o porquê dessas identificações do que dizer simplesmente homofobia, que é uma palavra que já ganhou textualidade social e que a maioria das pessoas já compreende como uma violência contra os homossexuais, contra as transexuais e, de alguma maneira, uma violência de gênero. Então, eu acho que é uma batalha que a gente vai fazendo. Eu que vivi o auge da curva ascendente da epidemia de AIDS, eu estava começando a viver minhas experiências sexuais quando a AIDS matava como moscas, e eu vi ali, depois, quando eu entrei no jornalismo, a batalha que foi para nós varrermos das redações a palavra idético, certo? Essa é uma batalha, a batalha linguística, a batalha da representação, ela dura um tempo, e a gente tem que estar atento a isso, e não partir e não se dirigir apenas aos especialistas ou aos iniciados, à militância, aos ativistas, à academia. Nós temos sempre que compreender a pluralidade e a totalidade das pessoas e das suas carências, das suas faltas de informação, e nos dirigir em termos de comunicação a elas, para que a gente vá progredindo. Eu acho que com o tempo a gente vai poder falar em homo, lesbo, transfobia, ou falar em cada uma das fobias individuais. No momento, nós somos vistos de fora para dentro como parte de uma mesma comunidade. Então, até esse momento da luta, a gente tem que usar para o grande público uma expressão que faça a comunicação. E o deputado queria agora fazer uma pergunta. Primeiro, agradecer pelas palavras que tu falou aqui, que nos encheram de informações. Achei
super importante. E quando a gente fala aqui de violência contra a mulher, de violência de gênero, a gente está falando em direitos humanos, né? Então, eu queria saber quais seriam os desafios agora de uma nova composição da Câmara em relação aos direitos humanos. Porque a gente está trabalhando em aplicativos aqui que vão tentar colaborar para a redução da violência, para maior visibilidade de certas violências que não são visibilizadas. Inclusive, no nosso formulário apareceu que cerca de 60% de pessoas responderam que já tinham presenciado, por exemplo, violência homofóbica, mas a gente ainda tem 40% de pessoas que nunca presenciaram isso ou que simplesmente não conseguem ver como algo que faz parte do cotidiano. E a luta pelos direitos humanos também é algo que muitas vezes acaba ficando abafada dentro de tantos outros temas que se trabalha no Congresso. E aí eu queria perguntar, então, para o senhor, dentro desse clima que se formou agora de um novo Congresso, de novos participantes, quais seriam, então, os principais desafios, tanto para o Congresso quanto para a militância? Esqueci seu nome. Não. Gabriel. Gabriel, tocar o tema dos direitos humanos é muito difícil e a gente não pode tratar disso sem levar em conta algumas constantes e variáveis da nossa história e da formação da nossa identidade. Nós somos um país que se construiu, cuja riqueza foi construída em parte na escravidão de seres humanos. A experiência da escravidão ela é concreta e ela deixou uma herança medonha, que é o racismo e a redução das oportunidades para as pessoas negras, de pele preta, para os afrodescendentes. Nós pertencemos a uma cultura da dominação masculina, misógina, sexista, machista, certo? A desigualdade social ela é uma realidade, a concentração de renda também é histórica no Brasil, o fosso social. Tudo isso negou oportunidades a um contingente enorme da população. Nascer no Estado-nação é nascer pertencente, é nascer portador de um crédito que existe na forma de direitos. E esses direitos foram negados a uma grande maioria da população e portanto, nós temos um débito histórico aí com esses segmentos, com essa parte da população. Um débito que vem sendo pago. Digamos assim, os governos democráticos, desde que a ditadura acabou e que nós promulgamos a Constituição Cidadã de 88, os governos democráticos que se sucederam de lá para cá vêm tentando reparar esse dano, pagar esse débito. Em especial, os governos petistas pagaram mais esse débito do que os outros governos. Mas esse débito ainda existe. E isso se traduz na relação das pessoas com a noção de direito humano. As pessoas não compreendem os direitos humanos como direitos de todos e todas nós. As pessoas compreendem direitos humanos como direitos de bandido, para usar uma expressão muito comum. As pessoas entendem direitos humanos como os direitos humanos das minorias. E aí acha que os defensores de direitos humanos trabalham apenas para defender direitos de minorias e, portanto, seriam privilégios. Elas não compreendem que o trabalho pela defesa dos direitos das minorias se dá porque as minorias estão excluídas da comunidade de direitos. Porque as minorias não têm oportunidades. E, por isso, é preciso afirmar a humanidade delas e os direitos humanos delas. Esse tema é muito difícil, ele desperta muito ódio. Eu sou alvo de um ódio desmedido, de um ódio desproporcional. Nunca uma pessoa foi tão odiada quanto eu por querer o bem da maioria das pessoas. Porque as pessoas introjetaram esses valores, estão dentro delas, estão dentro talvez de muita gente que está aqui participando dessa maratona, que não compreendem a afirmação de direitos humanos e da humanidade do outro como uma tarefa de todos e todas nós, que compreendem a vida como privilégios. Essa mentalidade está representada no Congresso Nacional. Nós somos 513 deputados e 81 senadores. E a grande maioria desses deputados materializa aqui essa mentalidade. Eles sabem que as pessoas têm menos oportunidades na vida por causa do gênero, por causa da raça, por causa da orientação sexual, por causa da procedência, por causa da deficiência física ou cognitiva. Eles sabem de tudo isso. Agora, quando eles veem alguém trabalhando pela equidade, pela oportunidade para essas pessoas, eles denunciam esses defensores como alguém que quer privilégios. Daí estupidezes como ditadura gay, ou propostas escandalosas, de tão ridículas, de tão absurdas como o Dia do Orgulho Branco.
Isso não existe. Nós não vivemos numa sociedade em que os brancos têm desvantagem por causa da cor da sua pele. A gente vive numa sociedade que tira a oportunidade das pessoas de pele preta, dos afrodescendentes. Então, afirmar um orgulho negro é que é necessário. Afirmar um orgulho LGBT é que é necessário. Quando os gays são tratados como vergonha, quando a homossexualidade é tratada como vergonha. Então, essa luta se torna mais difícil agora nessa legislatura, porque o Congresso Nacional ficou um pouco mais conservador do que o que ele é. A bancada feminina se reduziu, a bancada de homens e mulheres autodeterminados, autodeclarados, negros, diminuiu, a bancada de gays se resume, de homossexuais se resume a uma pessoa, que sou eu, não há nenhum indígena eleito, a bancada de sindicalistas reduziu também, de trabalhadores, né, dos representantes dos trabalhadores. Então o tema dos direitos humanos se torna bastante difícil de ser tocado aqui. Esse tema deveria ser o tema prioritário, primordial. Eu acho que o Ministério dos Direitos Humanos deveria ser o ministério primeiro, é o ministério que deveria tocar e articular todas as outras políticas dos outros ministérios, porque tudo são direitos humanos. O direito à saúde é um direito humano, o direito à educação é um direito humano, a segurança alimentar é um direito humano, o direito à terra e à moradia é um direito humano, o direito a expressar sua sexualidade é um direito humano. Tudo são direitos humanos. Esse deveria ser o carro-chefe da nossa atividade aqui, mas infelizmente não é, porque nós carecemos de conhecimento, carecemos de ampliação de repertório, entendeu? E eu creio muito, como diz Gonzaguinha, eu acredito muito na rapaziada. Então, eu acredito bastante no que está acontecendo aqui, de verdade. Acredito que dessa experiência vai nascer a pressão sobre o Congresso Nacional. Eu queria terminar aqui, encerrar minha fala e convidar para falar para vocês a autora do projeto de lei que criminaliza a homofobia, que foi aprovado na Câmara e foi para o Senado depois, e lá no Senado ele foi enterrado, porque ele foi apensado ao projeto de reforma do Código Penal, deputada Yara Bernardi. Eu, com isso, me despeço de vocês, espero que não tenha mais nenhuma pergunta. Você tem uma pergunta? Então tá. Para encerrar então, tá, Antes gente? de passar para a Yara. Pode ser. Ela aqui, tá bom, gente. Tu vai falar também? É rápido, é só uma contribuição. Gente, meu nome é Camila. Eu me sinto uma vitoriosa por estar aqui com vocês, por conhecer Jean, por conhecer pessoas tão especiais que fizeram contribuições tão significativas para mim. Eu sou de Santa Rita, um município da Paraíba extremamente machista, onde as mulheres morrem, levam marteladas na cabeça, e muitas vezes eu não tenho como fazer as visitas nos bairros de grande vulnerabilidade. Não tem um carro do CREAS, a secretaria ainda está em implementação. E muitas vezes, principalmente na época agora eleitoral, eu fiz compartilhações no Facebook da sua página. E desde que eu assumi a secretaria, com 22 anos, ainda universitária, mulher, eu fui apedrejada e estou sendo até hoje. Posso imaginar. Então, quando você fala desse discurso de ódio na internet, eu fico o tempo todo compartilhando lá em Santa Rita os seus projetos. E um deles específico é a questão da violência obstétrica, que é meu tema de estudo, porque eu faço serviço social e trabalho na maternidade. Então, assim, é muito difícil essa sua atuação. Que democracia representativa é esta, que nós não temos a representação do povo brasileiro em suas especificidades aqui dentro? A gente não tem. Uma boa pergunta. Cadê os povos indígenas? Cadê os povos indígenas? Eu trabalho numa cidade que tem mulheres, a religião africana, tem mulheres ciganas, tem mulheres católicas, evangélicas, feministas como eu. E quando eu estava agora tentando aprovar a dotação orçamentária, um vereador evangélico chegou para mim e falou assim: mas, secretária, você pensa alguma... Porque, assim, quando você trabalha o feminismo, eu fico muito feliz. Mas quando esse povo fala de feminismo, eu vejo uma categoria específica muito autovalorizada. E as mulheres evangélicas? Eu disse, não vou citar o nome, mas eu disse: você sabia que eu sou feminista? Você sabia que o feminismo trabalha pela igualdade? Isso significa que eu vou trabalhar para todas as mulheres. E como é difícil trabalhar o feminismo, como é difícil trabalhar a questão de gênero, especificamente das mulheres, e a categoria LGBT. É muito difícil. Isso não é só aqui, isso é no Brasil todo. Então, eu venho só para fortalecer a sua atuação. Obrigado. Que, assim como eu trabalho na perspectiva dos direitos humanos, e no Brasil trabalhar direitos humanos é como você disse, é direito de bandido. Eu e Lucas somos estagiários do sistema penitenciário da Paraíba. E quando a gente vê a questão dos direitos humanos e vai
mostrar o nosso trabalho de ressocialização, nós também somos criticados. Então, assim, em todas as esferas que a gente trabalha, mulher, pessoas privadas de liberdade, LGBT, e quantas mais categorias são discriminadas diariamente, apedrejadas, violentadas e mortas, num país democrático, de igualdade e para todas e todos. Obrigada. Pessoal, para encerrar agora, tá? O deputado tem uma agenda aí muito complicada e registramos também a presença do deputado Amaury Teixeira, além do deputado Yara Bernardes. Deputado, primeiro eu gostaria de dizer que eu aprecio muito o seu trabalho, um dos poucos deputados aqui na Câmara que realmente representa o movimento LGBT, o movimento feminista. Mas, assim, ultimamente, eu tenho visto algumas propostas suas que têm dividido o público, assim, feito bastante discussões nos movimentos, nos coletivos feministas. Uma delas é a regulamentação da prostituição. E, assim, eu ainda não tenho uma opinião formada sobre o assunto. Eu queria que o senhor, se o senhor pudesse, falasse um pouco mais sobre essa sua proposta e por que o senhor acha que é importante nesse momento, se é importante para combater a violência contra a mulher. E tá bom. Isso. Vou responder com prazer. Primeiro ponto, essa proposta, esse projeto de lei não é meu, não é de minha autoria. Eu sou só o porta-voz a pedido do movimento da Rede Brasileira de Prostitutas. A Rede Brasileira de Prostitutas começou a se organizar em 1987, quando Leonel Brizola pediu a Gabriela Leite, uma prostituta, uma psicóloga que trabalhava da prostituição, na prestação de serviços. Leonel Brizola pediu que Gabriela organizasse as mulheres prostitutas no movimento político. E Gabriela, em 87, reuniu mulheres do Brasil inteiro, mulheres prostitutas, no Circo Voador, para realizar ali o primeiro encontro brasileiro de profissionais do sexo, para reivindicar a regulamentação da prostituição. Ou seja, em 1987, eu era uma criança. Eu não tinha ideia de quem era Gabriela Leite, quando Gabriela Leite já era uma liderança política de um movimento que me antecede. Essa proposta da Rede Brasileira de Prostitutas de regulamentação da prostituição, não de legalização, porque no Brasil prostituição não é crime, a prostituição está prevista, está elencada na relação do Ministério do Trabalho e do Emprego, de ocupações do Ministério do Trabalho e do Emprego. Essa reivindicação pela regulamentação já foi apresentada aqui no Congresso Nacional através do mandato de Fernando Gabeira, do PV. Como Gabeira saiu daqui do Congresso Nacional, não mais se candidatou, Gabriela Leite identificou no meu mandato, por ser um deputado que trabalha com direitos humanos, e por ser um deputado que trabalha com direitos humanos sem medo do custo eleitoral da pauta dos direitos humanos, sem medo de perder o seu mandato, ela identificou em mim a pessoa que poderia ser o porta-voz dessa causa. Eu perguntei a Gabriela por que eu e não uma mulher, por que não uma deputada? E ela disse que o fato de uma mulher ser mulher, partilhar o gênero, não torna uma mulher solidária a uma prostituta, a uma mulher prostituta. O mesmo acontece no caso da pauta do aborto. A ampla maioria da bancada feminina é contrária à legalização do aborto. A ampla maioria da bancada feminina é contrária à legalização do aborto. Ou seja, o fato de ser mulher, de ter o gênero feminino, não torna as mulheres necessariamente solidárias à luta das feministas. Então, por isso, Gabriela Leite procurou o meu mandato. E como eu sou um deputado que não fecho portas a ninguém, eu decidi ser porta-voz do projeto de lei. Bom, a prostituição é uma realidade bastante complexa. A prostituição praticamente nasce com a própria humanidade. O relato mais antigo, anterior à Bíblia, a narrativa mais antiga, já produzida pela humanidade, um relato anterior, em quase 1000 anos à Bíblia, que é o poema Gilgamesh, já cita uma prostituta. Então, a prostituição ela é muito antiga e muito anterior ao capitalismo como modo de produção da riqueza. A prostituição existe, as prostitutas existem, e o fato da prostituição não ser regulamentada fez nascer a figura do cafetão, do explorador, e fez nascer a exploração sexual, que é um crime. A mulher prostituta, a mulher que presta serviços sexuais, seja por vontade própria,
por escolha, seja por necessidade, ela não quer ser escrava sexual, nem alvo de exploração sexual. Por isso ela demanda por uma regulamentação. Por isso ela pede segurança jurídica para prestar o serviço sexual. E quem pode falar em nome dessas mulheres são essas mulheres. E foram essas mulheres que se organizaram quando eu era uma criança ainda no Brasil. E esse movimento não é só um movimento brasileiro, é um movimento internacional. Há movimento de mulheres prostitutas e profissionais do sexo na França, que entrou em rota de colisão com as feministas abolicionistas, em Portugal, na Holanda, na Suíça, ou seja, em vários lugares há um movimento, na Argentina. Ou seja, quem pode falar em nome das mulheres prostitutas são as mulheres prostitutas. Eu apenas dei voz a elas, porque elas identificaram em mim alguém com capacidade e generosidade para ouvir a sua reivindicação. E como ativista de direitos humanos, eu não posso negar o direito a essas mulheres. Em Niterói, 400 mulheres que prestavam serviços sexuais num prédio, em apartamentos, 400 mulheres. Não estavam organizadas em nenhuma ONG, não estavam ligadas a nenhum coletivo feminista. Essas mulheres foram vítimas da violência policial, elas foram espancadas, foram violentadas, vítimas de violência sexual. O que é que elas fizeram? Elas se organizaram numa passeata espontaneamente, foram às ruas reivindicar direitos, sem sequer saber dar nome a esses direitos, sem chamá-los de direitos sexuais. Elas não precisaram passar por nenhuma academia de formação, nenhuma escola de ciências sociais. Elas não precisaram ler as papisas do feminismo. Elas simplesmente, espontaneamente, como sujeitos de direitos, como alguém que materializa nos seus corpos as violências, saíram às ruas para reivindicar direitos. Essas mulheres demandam pela regulamentação da prostituição e a gente tem que ouvi-las. É isso. Bom, eu peço licença